Lá na década de 1920, quando o Walt Disney estava fazendo um passeio com suas filhas num domingo, dia de ir ao parque, elas estavam andando no carrossel e não era comum que os pais pudessem brincar. As crianças brincavam e os pais ficavam do lado de fora olhando. E ele pensou, puxa vida, os parques deveriam ser para a família toda. Assim começa a nascer a ideia da Disney. Vem com a gente. Em 1923, a The Walt Disney Company foi fundada pelos irmãos e sócios Walt e Roy Disney. Nessa época, o primeiro nome era Disney Brothers Cartoon Studios, o que hoje é conhecido como The Walt Disney Company, uma das maiores companhias de entretenimento e mais lucrativas do mundo. Existem muitos relatos, histórias, filmes, livros que contam a história desse cara que foi um gênio e que até hoje as pessoas o seguem suas ideias de empreendedorismo que cabem tão bem para os dias de hoje. Eles começam fazendo pequenos filmes sobre as comédias de Alice, mas o primeiro longa deles foi Branca de Neve e os Sete Anões. Nessa época o Mickey ainda não existia. No dia 17 de julho de 1955, a Disneyland estava sendo inaugurada. E ela estava sendo inaugurada lá na Califórnia. Então, para quem não sabe, em Orlando foi só depois. Ela começa na Califórnia. Então, lembra que eu contei para vocês a ideia de Walt Disney? Que ele fala, poxa, por que a família toda não se diverte num parque? Então, na verdade, esse sempre foi o estilo Disney. O estilo Disney é um convite para que todos os adultos voltem a ser criança. É a terra da magia. Então, quando você entra no parque Disney, adulto, criança... Aliás, eu acho que os adultos acabam se divertindo mais porque tem uma carga, né, de todas as histórias que já viveram durante a vida. E é muito legal a ideia que o Walt Disney deixou, o legado que o Walt Disney deixou, convidando os adultos a brincarem juntos nesse dia de parque. Essa foi a principal ideia para montar então a Disneyland. Essa ideia ficou por muitos anos, né? Passou aí 30 anos, né? Ele consegue uma parceria com uma TV americana, a ABC ou ABC, e aí consegue então fazer um primeiro parque. Nessa época, Mickey já existia e é engraçado porque ele queria que o parque se chamasse Mickey Mouse Park. Em parceria com a TV americana, resolveram então que seria Disneyland, levando então o seu sobrenome. A parceria com a TV americana foi um toque de mestre, né? Foi genial. Por quê? Porque Disney então, além de ter o subsídio, além de ter a grana para montar o seu empreendimento, ele também então tinha um lugar para fazer a propaganda do parque, que era uma televisão. Então foi divulgado e difundido nacionalmente e aquilo acabou acontecendo de uma forma muito veloz. Os parques eram itinerantes, então não era uma coisa que tinha um parque montado em uma cidade sempre. Ele foi o primeiro, ele foi o pioneiro. Então em 17 de julho de 1955 acontece a grande inauguração da Disneyland para jornalistas, claro, transmitido ao vivo pela ABC, para convidados especiais, tá? E aproximadamente 11 mil pessoas estavam sendo esperadas. E foi transmitido ao vivo pela TV americana ABC e, gente, foi um desastre. Então, olha, 11 mil ingressos foram vendidos para esse dia. Então, entre convidados, jornalistas e público em geral, 11 mil ingressos foram vendidos. E por que será que foi um desastre? Foi um desastre porque não tinha banheiro para todo mundo. Foi um desastre. Olha quando você começa a contar de maneira mais espontânea, como fica mais legal, né, o negócio, mas é que daí pode falar. E foi um desastre porque esses 11 mil ingressos ofertados, no dia apareceram 30 mil pessoas. 30 mil pessoas e a grande maioria delas com ingresso falso. 1955, hein?
Olha, já tinha cambista, já tinha impressão de ingresso falso. E que sucesso que foi esse, gente, que todo mundo queria ir no dia de inauguração da Disneyland. Também houveram vários outros fatores que contribuíram para o desastre. E esse dia ficou conhecido como Black Sunday. Bom, para começar, estava tendo uma greve dos encanadores da cidade. Portanto, o Walt Disney teve que escolher: você quer água nos bebedouros ou você quer banheiro para os visitantes? Porque nós só vamos liberar água para um desses dois. E aí? Ele escolheu água para os banheiros. Eu acho que eu também escolheria. O que você escolheria? Deixa aqui na descrição do vídeo. Vamos fazer uma enquete. O que você escolheria? Então, olha, ele escolheu água para os banheiros. Sendo assim, todos os bebedouros daquele dia estavam seco, não saía uma gota de água. Melhor o cheirinho bom no banheiro e manter a limpeza e deixa a galera morrer de sede, né? Assim compra lá refrigerante, água, enfim, já começa o mundo Disney a ganhar dinheiro. Pessoal, como se não bastasse essa piada que aconteceu, estava no auge do verão, tá? Num calor de 38 graus e naquele dia fez um clima, um calor maior do que o convencional naquela região. Então imagina só a quantidade de água que ele não vendeu. Outra coisa, a correria foi tão grande que, enfim, a gente sabe que até hoje, né, para se inaugurar alguma coisa, para se fazer algum evento, a gente sempre tem um detalhe ou outro para contemplar ainda no dia da inauguração. Ele precisava inaugurar o parque e não teve jeito. O asfalto de dentro do parque foi colocado ainda naquela manhã, na manhã do domingo. Ele não estava seco o suficiente. Na década de 50 as mulheres andavam como? Andavam de taier, salto alto, chiquérrimas. Hoje a gente fala, pelo amor de Deus, não vai para os parques de salto alto, nem de sapatilha, vai de tênis. Mas naquela época a família foi toda em rigor, né, para o parque. E as mulheres então afundavam seus saltos dentro do asfalto. Outra tragédia para o Black Sunday. O que ele fez então? Então ele falou, olha, eu vou distribuir ingressos para que todos possam voltar ao parque, aquelas pessoas que ali estavam, num outro dia com mais calma. O parque foi inaugurado e ele convidou a voltar com todos aqueles problemas solucionados. Água no bebedouro, água no banheiro, asfaltinho seco, e aí todo mundo pôde curtir melhor os parques. Mas o cara era um visionário, ele cuidou de tudo. No dia seguinte, 18 de julho de 1955, então é inaugurado para o grande público o Parque Disneyland. 50 mil pessoas entraram no parque, não é demais? Tinha tudo para dar certo já desde o início. Aproveitando todos os dias ali, a partir daquele dia, e foi um verdadeiro sucesso. As filas começaram às 2 horas da manhã. Vocês acreditam? 2 horas da manhã já tinha gente na fila. Tá parecendo os shows de hoje em dia, não é mesmo? Não esquecendo que o parque abria às 9, 10 da manhã, né? Então, desde as 2 horas da manhã, estavam na fila. A Disneyland já teve mais de 650 milhões de visitantes. Foi um sucesso ou não foi? É um sucesso até hoje. Você já foi pra Disney? Você gosta da Disney? Você quer ir pra Disney? É maravilhoso, não é? Deixa aqui nos comentários qual foi sua primeira impressão quando você chegou na Disney pela primeira vez. Seja a Disney de onde for, porque hoje a gente tem em diversos lugares do mundo, né? A gente tem Disney em Tóquio, Disney Paris, Disney Orlando, Disney Califórnia, Disney Hong Kong, Disney Xangai. Bom, a Disneyland foi um sucesso. E aí começam a vir então grandes redes hoteleiras em volta do parque, porque as pessoas iam para lá e ficavam hospedadas para, enfim, utilizar ali o parque. Todos os empresários então puderam tirar uma casquinha aí do projeto, claro, e as pessoas precisavam de alimentação, de hospedagem, de transporte. Então, o que aconteceu? Na década de 60, o Walt Disney já começa a visualizar que tudo foi se formando em volta ali do parque e não tinha mais onde a Disneyland Califórnia
ampliar. Então ele precisava de um lugar novo para montar ou para ampliar os seus parques. Então vamos falar um pouquinho de Orlando agora. Gente, a escolha da Flórida foi um critério até muito simples. Primeiro que ele escolheu a Flórida porque a Flórida já era muito visitada, além das terras serem extremamente baratas. Naquela época, ok, gente, porque hoje já está super valorizado.